O tilintar do sino sobre a porta do Golden Spatula anunciava para Elara, uma garçonete de 24 anos afogada em dívidas estudantis, a chegada de mais um cliente e a chance de uma gorjeta. Naquele límpido fim de tarde de outono, contudo, o sino ressoou como um presságio. Uma senhora, envolta em um casaco de grife, que valia mais que o carro de Elara, adentrou o salão. Sua presença imponente silenciou o ambiente. O nome ecoava, poder e uma fortuna antiga. Seus olhos, afiados como gelo, varreram o lugar até pararem em Elara. Então, um arquejo, áspero, chocado, rasgou o murmúrio cortês do restaurante. Esse colar pertence à minha filha. O salão inteiro congelou, garfos suspensos no ar. O ar ficou pesado. A mão de Elara volou ao pescoço. Os dedos tocaram a prata fria do medalhão familiar. Uma estrela simples de 5 pontas, com uma minúscula safira azul. Era sua única ligação com o passado desconhecido, seu único bem de antes do orfanato Ravenwood House. Senhora, a voz de Elara mal saiu. Octávia avançou, sua postura régia trincando. Ao lado, um homem de feições gentis, no fim dos 40, pousou a mão no braço dela. Mãe, por favor, sem escândalo. Escândalo? A voz de Octávia subiu, cortada por uma dor tão funda que assustava. Marcos, olhe, é o medalhão estrela da Lyra. Eu o dei no 16º aniversário dela. Não há outro igual no mundo. Todos os olhares convergiram para Elara. O gerente, Sr. Finch, correu, o rosto em uma máscara de apaziguamento. Senhora Thorne, é uma honra. Aconteceu algo? Octávia não o viu. Mirava Elara como caçadora diante da presa. Essa garçonete usa o colar da minha filha falecida. Quero saber como conseguiu. Quero-o de volta. E quero a polícia. A palavra polícia percorreu Elara como um choque de medo puro. Ela era um ninguém, uma garota que economizava, comia macarrão instantâneo. Sua única família era uma foto gasta. Contra alguém como Octávia Thorne, não tinha chance. Por favor, não, implorou, a voz trêmula. Este colar é meu, eu o tenho a vida toda. Octávia soltou uma risada amarga. Sua vida toda? Minha filha, Lyra, morreu num acidente de carro há 22 anos. O medalhão se perdeu então. Peça única, desenhada por um renomado artesão. Não ouse mentir, garota. Marcos se colocou entre as duas, barreira física, firme, porém calmo. Para Elara, com uma mistura de compaixão e desconfiança. Onde conseguiu? Elara engoliu. Veio comigo ao orfanato. É a única coisa que tenho dos meus pais. A menção ao orfanato desestabilizou Octávia por um instante. Um lampejo indecifrável cruzou seu rosto antes da máscara voltar. História conveniente. Uma ladra com fala treinada. Eu não sou ladra, Elara retrucou, a voz agora alimentada pela injustiça. Sua integridade era sua única posse real. O gerente, apavorado, interveio. Elara, tire o colar e entregue à senhora Thorne. Resolvam no meu escritório. Elara recuou como se tivesse sido atingida. Eu não posso. Entregar o medalhão era como entregar o coração. Era sua identidade, sua frágil esperança de que um dia alguém o reconhecesse. Dê-me isso, sua ladra! Octávia avançou, dedos manicurados buscando o pescoço de Elara. Marcos segurou o braço da mãe. Basta. Para o gerente, nada de polícia, ainda. Para Elara, duro, prático. Qual orfanato? Ravenwood House para crianças, no lado leste, disse ela, a garganta seca. Octávia empalideceu. Marcos apertou o braço da mãe. O nome tinha peso, algo terrível. Um novo silêncio caiu, mais confuso, enquanto a bilionária e a garçonete permaneciam atadas por uma estrela de prata cheia de segredos. No apertado escritório do Sr. Finch, o ar cheirava a café velho e desespero. Octávia recusou sentar, andava como pantera enjaulada. Marcos, ao vidro, parecia querer estar em outro lugar. Consultei a matriz sobre o procedimento, murmurou Finch, retorcendo as mãos. Procedimento? Cortou Octávia. É simples, a garota é uma ladra com um bem da minha família. Materialmente, vale uns 5.000, sentimentalmente é incalculável. Quero-o de volta e quero a acusação. Não pertence à senhora, insistiu Elara, trêmula porém firme. Pertence a mim. Olhou para Marcos, a única razão na sala. Posso provar. O fecho está quebrado e foi consertado com prata de tom um pouco diferente. Sempre foi assim, desde que me lembro. Octávia parou seca. O que disse? O fecho, repetiu Elara, levando os dedos à pequena irregularidade. Quebrou e alguém consertou.
Dá para ver a solda se olhar de perto. Marcos se virou, a testa franzida. Mãe, lembra? Lyra era displicente com joias. Ela quebrou o fecho um mês depois. Papai levou a um ourives local, porque o artesão demoraria. Ela vive reclamando que usaram a prata errada. O olhar de Octávia vacilou. Pela primeira vez, ela viu Elara, não como ladra, mas como um enigma doloroso. Como você saberia disso? Suspirou. Eu não sei, disse Elara, só sei do fecho. O gerente, sentindo a mudança, pigarreou. Senhora Thorne, a moça citou o Heavenwood House. Talvez possamos confirmar a história. O detalhe do fecho abriu uma fenda no muro de raiva de luto de Octávia. Ela ordenou, ligue para a direção do Heavenwood House. Marcos discou. Quem é o diretor agora? Era a senhora Albright há 6 anos quando saí, disse Elara. Do outro lado, uma voz cansada, porém gentil. Aqui é L.N. Albright, diretora do Heavenwood House. Marcos explicou, pôs no viva voz. Elara, claro que me lembro, aqueceu-se a voz. Menina adorável, decidida, uma de nossas maiores histórias de sucesso. Está bem, querida? Estou, senhora Albright, respondeu Elara embargada. Diretora, prosseguiu Marcos, Elara tem um medalhão de prata e diz que chegou com ele. Pode confirmar? Pausa. Posso, disse firme. Fui eu que a recebi. Era um bebê, dias de vida, deixado na nossa porta, numa manhã fria de outubro, embrulhada num cobertor simples, com nada além daquele medalhão preso, sem bilhete, sem nome. Nós a nomeamos Elara, está no arquivo. O fôlego de Elara saiu em soluço de alívio. Octávia desabou numa cadeira. O colar não fora roubado, a garota não era ladra. Era algo muito mais complexo e mais doloroso. A data exata, pediu Octávia, a voz em um fio. 28 de outubro de 2003, leu a diretora. Marcos arfou, olhou a mãe, rosto branco como papel. 28 de outubro, exatos 7 dias após o acidente que supostamente tirou a vida de Lyra Thorne. A ida à mansão dos Thorne foi surreal para Elara. No banco traseiro de um Maybach, vendo folhas outonais desfilar, sentia-se um vira-lata num palácio. Dentro, luxo sombrio e silêncio de luto. Sobre a lareira, o retrato de uma jovem com as maçãs do rosto de Octávia e os olhos gentis de Marcos, Lyra, usando o medalhão estrela. Minha pequena estrela, sussurrou Octávia, tocando a pintura. Virou-se para Elara. Minha filha está morta, mas a joia dela foi achada, uma semana depois, no pescoço de um bebê deixado num orfanato a menos de 80 quilômetros do acidente. Explique. Eu não posso, disse Elara. Queria poder. Marcos buscou lógica. Fato 1. Acidente em 21 de outubro. Fato 2. O medalhão não apareceu no local. Fato 3. Um bebê foi encontrado em 28 de outubro, com o medalhão. Há um vazio de uma semana. Octávia arriscou. Um socorrista roubou e depois deixou no bebê? Forçado, disse Marcos. Encarou o retrato. Lyra estava infeliz, mãe, sufocada. Ela era uma Thorne, retrucou Octávia. Tinha vantagens, oportunidades. Quis fazer dela sua cópia, disse Marcos, suave, porém firme. Empurrou-a para casar com Julian Thorne, a quem ela detestava. Desprezou sua paixão por arte. No último ano, mal nos falamos. Lembra da nossa última briga, véspera da viagem à costa oeste? Octávia encolheu-se, ferida pela lembrança. Marcos subiu ao quarto intocado há 22 anos e voltou com um diário escondido sob tábuas soltas. Octávia leu o último registro e desabou. Mother will never accept him, will accept my baby, I have to disappear, I'll push it over the cliff. Lyra não morrera no acidente, encenara a própria morte. Uma semana depois, após dar à luz, deixara o bebê, Elara, nos degraus do orfanato com a única coisa que podia lhe dar, a estrela de prata. A culpa esmagou Octávia. Não fora um destino cego. Suas ações empurraram a filha. Marcos com a voz grossa. Ela fez para proteger a filha, para proteger você, Elara. O mundo de Elara girou, deixara de ser anônima. Tinha uma história. Uma mãe que a amou ao ponto de apagar a própria vida. Uma avó cuja obsessão causou tudo sem querer. Um tio com 22 anos perdidos nos olhos.
Marcos reuniu recursos, investigadores, um ex-agente do FBI, Detective Miles Corbin. Pistas do diário. 2003, Willow Creek Borough. Pintor de paisagens, Pores do Sol, irmã na Cypress Coast. Cruzaram registros, acharam um chalé em Coral Cove, comprado em 2004 por Clara Maxwell, irmã de Silas. Ela faleceu, o imóvel passou a Lyra Collins. No departamento de veículos automotores da Cypress Coast, surgiu a foto. Era Lyra, mais velha, cabelos com fios grisalhos, o mesmo olhar. Silas, o pai, morto em 2010, leucemia. Octavia só conseguiu sussurrar. Ela esteve sozinha esse tempo todo. Decidiram voar para a Cypress Coast, juntos. Se você quiser, disse a Elara. Ela assentiu. Coral Cove cheirava a sal e pinheiros, o mar batia ritmado. O chalé azul, jardim desalinhado e esculturas de madeira. Pela janela, telas encostadas. Eu falo primeiro, disse Marcos. Se ela vir minha mãe, foge. Elara suava frio. Ele bateu a porta. Lyra atendeu. Confusão, recuo. A porta quase fechou. Palavras calmas. O corpo dela desabou no batente. Abriu passagem por fim. 1 hora de espera. Destruí a vida dela, murmurou Octavia. Você não sabia, disse Elara, sem saber de quem consolava. A porta se abriu. Ela sabe, disse Marcos, exausto. Nunca achou que esse dia chegaria. Viveu de pintura e silêncio. Tem medo. Quer ver você, Elara. Teme que a odeie. E aceitou ver você também, mãe. Mas precisa ser ouvida. Octavia assentiu, em lágrimas. Elara caminhou até a porta. Cada passo, um passo em direção ao começo da própria história. Lyra surgiu, olhos de Marcos e Octavia. Um universo de medo, esperança e dor. O olhar caiu no medalhão. Minha pequena estrela, sussurrou. Elara desenganchou o fecho que conhecia de olhos fechados, pôs a estrela na palma e estendeu. Você me deixou isto. Acho que está na hora de receber de volta. Foi o gesto que ela encontrou para lançar uma ponte sobre 22 anos. Lyra olhou o medalhão, depois a filha. A voz saiu rouca. Eu te deixei a minha luz quando não pude ficar. Eu te deixei a única verdade que pude carregar. As mãos dela se tocaram sobre a estrela. Do lado, Octavia chorava em silêncio, não de status ferido, mas de uma maternidade que aprendera tarde demais a escutar. Não houve perdões imediatos, nem finais fáceis. Houve chá na cozinha pequena, fotos novas em molduras antigas, silêncio que já não oprimia, e um início. Nomes ditos em voz alta, mãe, filha, avó, como quem reaprende a língua da própria família. E, no pescoço de Lyra, de novo, a pequena estrela, não mais prova de perda, mas sinal de encontro. Para Elara, a prata já não pesava como passado esquecido. Apontava, enfim, para um futuro que tinha um lugar e um sobrenome.